Hoje, mergulharemos em uma discussão fascinante sobre finanças e riqueza. Já pensou em como a relação com as dívidas pode ser uma chave para o enriquecimento? Vamos explorar essa ideia intrigante segundo as visões do renomado autor e investidor, Robert Kiyosaki. Prepare-se para uma jornada de insights e estratégias que podem mudar sua perspectiva sobre o dinheiro. A filosofia de Robert Kiyosaki sobre dívidas é uma abordagem única que desafia a visão convencional de que todas as dívidas são ruínas. Aqui estão alguns pontos essenciais para entender essa perspectiva. Dívidas como ferramentas financeiras. Kiyosaki vê dívidas como ferramentas que podem ser utilizadas de maneira estratégica para criar riqueza. Ele argumenta que muitas pessoas têm medo de usar dívidas devido à associação negativa com o endividamento, mas quando usadas corretamente, pois as dívidas podem ser instrumentos poderosos. Diferença entre dívidas boas e dívidas más. Uma das ideias centrais de Kiyosaki é uma distinção entre dívidas boas e más. Dívidas boas são aquelas que são usadas para adquirir ativos que geram renda ou valor ao longo do tempo, como investimentos imobiliários, empresas próprias, ou mesmo educação que aumenta suas habilidades e potencial de ganho. Por outro lado, dívidas ruinosas são aquelas que consomem dinheiro sem gerar retorno ou valor futuro. A alavancagem como estratégia. Kiyosaki enfatiza a importância da alavancagem, ou seja, usar dívidas para multiplicar o poder de investimento. Ele acredita que, ao alavancar recursos financeiros por meio de empréstimos ou financiamentos, é possível ampliar os retornos potenciais dos investimentos. Enfoque no fluxo de caixa positivo. O autor destaca a relevância do fluxo de caixa positivo ao lidar com dívidas. Ao adquirir ativos que geram renda passiva, como aluguel de propriedades, você pode garantir que os ganhos superem os custos associados às dívidas. Educação financeira como base. Kiyosaki coloca a educação financeira como um pilar fundamental para o sucesso financeiro. Ele incentiva as pessoas a buscarem conhecimento sobre investimentos, impostos e gestão financeira para tomar decisões informadas sobre o uso de dívidas. A filosofia de Kiyosaki sobre dívidas destaca a importância do pensamento estratégico, da educação financeira e da habilidade de distinguir entre dívidas que são significativas para o crescimento financeiro e aquelas que representam um fardo financeiro. Essa abordagem desafia as convenções e oferece uma visão alternativa sobre como as dívidas podem ser uma ferramenta valiosa no caminho para a riqueza. Investir em ativos e gerar renda passiva. Investir em ativos e gerar renda passiva é um dos conceitos fundamentais na filosofia financeira de Robert Kiyosaki. Aqui estão alguns pontos-chave para entender melhor essa abordagem. Definição de ativos e passivos. Kiyosaki popularizou a distinção entre ativos e passivos. Ativos são recursos que colocam dinheiro no seu bolso, como investimentos, propriedades de aluguel ou negócios próprios. Passivos, por outro lado, são itens que retiram dinheiro do seu bolso, como contas, empréstimos ou despesas não produtivas. A importância de gerar renda passiva. Kiyosaki destaca a importância de buscar ativos que gerem renda passivamente, ou seja, fluxos contínuos de dinheiro que não desativem uma participação ativa constante. Isso permite que você ganhe dinheiro mesmo quando não está trabalhando ativamente. Exemplos de ativos geradores de renda passiva. Imóveis para aluguel, propriedades que estão alugadas, proporcionando um fluxo de caixa regular. Investimentos em dividendos, em ações que pagam dividendos regulares aos acionistas. Empresas automatizadas, em negócios que podem funcionar com menos supervisão direta. Propriedade intelectual, em royalties de livros, músicas, patentes, entre outros. Uso de dívidas para adquirir ativos. Kiyosaki sugere o uso estratégico de dívidas para ativos adquiridos que geram renda. Por exemplo, um empréstimo para comprar uma propriedade de aluguel pode ser visto como uma dívida boa, pois o aluguel mensal pode superar os custos da dívida, gerando um fluxo de caixa positivo. Construção de portfólio de ativos.
O autor incentiva a diversificação e a construção de um portfólio de diferentes tipos de ativos para reduzir o risco. A ideia é criar um conjunto de investimentos que, em conjunto, proporcione uma base sólida de renda passiva. Foco na liberdade financeira. A estratégia de Kiyosaki visa alcançar a liberdade financeira, onde a renda passiva dos ativos é suficiente para cobrir as despesas de vida. Isso significa que você não está mais dependente de um trabalho tradicional e tem mais liberdade para escolher como passar seu tempo. Investir em ativos para gerar renda passiva é central na abordagem de Kiyosaki para a construção de riqueza. Essa destaca a importância de criar fontes de estratégia de renda sustentável e independente, permitindo que as pessoas alcancem um maior controle sobre suas finanças e, eventualmente, conquistem a tão almejada liberdade financeira. Empreendedorismo e alavancagem na filosofia de Robert Kiyosaki. O empreendedorismo como veículo de liberdade financeira. Kiyosaki enfatiza a importância do empreendedorismo como um caminho para alcançar a liberdade financeira. Ele acredita que ter o próprio negócio pode oferecer mais controle sobre os ganhos e proporcionar oportunidades significativas de alavancagem financeira. A alavancagem nos negócios. Kiyosaki encorajou o uso inteligente da alavancagem nos negócios, referindo-se à capacidade de ampliar os recursos disponíveis para maximizar os ganhos. Isso pode incluir a concessão de financiamento para expandir as operações, lançar novos produtos ou investir em marketing. Riscos calculados e aprendizados com fracassos. Para Kiyosaki, empreender envolve assumir riscos calculados. Ele incentiva a aprendizagem com os fracassos, vendo cada desafio como uma oportunidade de crescimento. A alavancagem nos negócios não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre o aprendizado contínuo e a adaptação. Criando sistemas e fluxos de renda. O autor destaca a importância de criar sistemas e fluxos de renda por meio do empreendedorismo. Isso pode incluir a criação de negócios que funcionam de forma eficiente e a geração de receitas de muitas maneiras diversas. Multiplicando os esforços. Kiyosaki incentiva a ideia de multiplicar os esforços por meio de negócios e investimentos. Ao criar e gerenciar várias fontes de renda, você pode diversificar seus fluxos de receita e construir uma base financeira mais sólida. A importância da educação empresarial. Kiyosaki ressalta a necessidade de educação empresarial. Ele acredita que empreendedores bem-sucedidos estão aprendendo constantemente sobre finanças, gestão e estratégias de negócios. A educação é vista como uma ferramenta crucial para tomar decisões informadas e eficazes. O papel da inovação e da criatividade. Kiyosaki destaca a importância da inovação e criatividade nos negócios. Empreendedores bem-sucedidos são aqueles que conseguem identificar oportunidades únicas, pensar fora da caixa e criar soluções inovadoras. A visão de Kiyosaki sobre empreendedorismo e alavancagem destaca a ideia de que criar e gerenciar negócios pode ser um veículo poderoso para alcançar a independência financeira. Ao utilizar a alavancagem de maneira inteligente, aprender com os desafios e investir na educação empresarial pode ajudar as pessoas a construir um caminho sólido para o sucesso empreendedor e financeiro. Educação financeira como pilar fundamental na filosofia de Robert Kiyosaki. Compreensão profunda das finanças pessoais. Kiyosaki destaca que a educação financeira começa com uma compreensão profunda das finanças pessoais. Isso inclui o entendimento de conceitos como orçamento, investimentos, impostos e impacto das decisões financeiras a longo prazo. Diferenciação entre ativos e passivos. Um dos conceitos-chave na filosofia de Kiyosaki é a distinção clara entre ativos e passivos. A educação financeira ensina as pessoas a identificar e adquirir ativos que geram renda, em vez de simplesmente acumular passivos que consomem recursos. A importância da literacia financeira. Kiyosaki destaca a necessidade de alfabetização financeira, ou seja, a capacidade de compreender e utilizar eficazmente as informações financeiras. Isso inclui a leitura e interpretação de demonstrativos financeiros,
entender o mercado de investimentos e tomar decisões informadas sobre o dinheiro. Tomada de decisões baseadas em dados. A educação financeira capacita as pessoas para tomar decisões baseadas em dados e informações sólidas. Kiyosaki acredita que a ignorância financeira pode levar a escolhas seletivas, enquanto a educação permite que as pessoas naveguem no mundo das finanças de maneira mais eficaz. Estratégias para minimizar impostos. Kiyosaki ressalta a importância de entender estratégias fiscais para minimizar impostos legalmente. A educação financeira inclui o conhecimento de como as leis fiscais funcionam e como melhorar a situação tributária para a preservação do patrimônio. Investimento consciente. A educação financeira também abrange a compreensão de estratégias de investimento. Isso envolve aprender sobre diferentes classes de ativos, analisar riscos e retornos, e construir um portfólio diversificado que esteja alinhado com os objetivos financeiros. Planejamento financeiro a longo prazo. Kiyosaki promove a ideia de que a educação financeira leva a um planejamento mais eficaz a longo prazo. Isso inclui a criação de metas financeiras, a formulação de um plano de retirada sólida e a gestão estratégica das finanças ao longo da vida. A adaptação constante. A filosofia de Kiyosaki enfatiza que a educação financeira não é um destino, mas sim um processo contínuo. À medida que as condições econômicas e as estratégias financeiras evoluem, a educação financeira permite que as pessoas se adaptem a essas mudanças de maneira informada. Para Kiyosaki, a educação financeira é mais do que apenas entender números, é sobre capacitar as pessoas a tomarem controle ativo de suas finanças, fazendo escolhas conscientes que as levem em direção à independência financeira e ao sucesso duradouro. Chegamos ao final desta jornada fascinante sobre como ficar rico com dívidas, conforme as perspectivas de Robert Kiyosaki. Lembre-se, o conhecimento é a chave para a transformação financeira. Ao entender a diferença entre boas e ruínas, investir sabiamente e buscar a educação financeira, você está trilhando um caminho sólido em direção à prosperidade. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais insights sobre finanças e sucesso. Até a próxima, e que seus investimentos sejam sempre prósperos!